No início do século XIX, o Vale do Rio Paraíba do Sul, entre Rio de Janeiro e São Paulo, presenciou o nascimento da civilização do café no Brasil. Da riqueza do ouro verde, hoje restam poucas das grandes casas de fazenda, histórias de famílias, lembranças pessoais. Isso aí é 5,50 o quilo. Quanto? 5,50 o quilo. 5,50? Quanto que é a rapadura? Aqui tá R$3 pacotinho. R$3? É de cana? É de cana. É de cana? Ah, é. O senhor mora na Serra? Mora. Aonde? Lá do lado da Rocinha, não? Não, aqui lá dos 3 bar. Ah, nos 3 bares. É, o pessoal fala mais Jararaca. Sabe? Ah, Jararaca, é. No bairro da Jararaca, né? É uma cidade mais, um bairro mais conhecido. Bairro da Jararaca. Tudo bem? Tudo bem, Fernando. E você, tá bom? Tudo bem, e lá, tudo jóia, criançada? Fernando, Quem que vai hoje, dona? Eu vou levar um pouco de batata dessa aqui, viu? Isso. Que a minha já tá no fim lá e eu não quero vir mais essa semana. Tá jóia. Viu? E aí? E depois eu vou levar cebola, A alho. que vai levar? Eu vou. Até estão de carro aí, me leva até na porta de casa, né? Vai aproveitar a carona. Por isso que é bom ter fio branco, tá vendo, já? Vai aproveitar a carona? Branco é outra coisa. Achou a rapadura? Hein? Achou Achei a rapadura, achei. Já tá aí na mão deles aí pra fazer. E açúcar mascavo? Hein? E açúcar mascavo? Açúcar mascavo, diz que tá muito escuro, né? Tá muito preto. É, preto não dá, não. Então, nós somos Maia, meu irmão Tom Maia, eu sou Maia, e crescemos aqui, e depois que me casei, aí nós fomos morar em Curitiba. Meu marido tinha fazenda de café no norte do Paraná. Quando eu retornei a Guaratinguetá, já viúva, adquiri esta casa, uma casa centenária de 1870 e poucos, mais ou menos. Então, eu resolvi fazer a minha vida. Eu tenho escrito sobre a memória guaratinguetaense, a iluminação em Guaratinguetá, o bonde em Guaratinguetá, as ruas antigas de Guaratinguetá. Então, todo o ouro das Minas Gerais descia, vinha por Guaratinguetá, ia para Cunha, descia a Serra do Mar, ia para Paraty. Então, aqui era o caminho do ouro, que depois começou a se chamar Rua Verde e atualmente é Rua Rafael Brotero. O século XVIII é um século meio morto para São Paulo. São Paulo era uma capitania extremamente pobre, decadente. E quando começa a questão do ouro em Minas Gerais, aí é uma debandada. Assim, populações inteiras foram atrás da febre do ouro para Minas Gerais. Depois termina o ouro, há um refluxo, muita gente volta para o Vale do Paraíba e aí começa então aquilo que a gente chama do pequeno ciclo do açúcar. E aí começa também um substrato econômico. Quando entra o café, esse capital já começa a ser desviado para a lavoura cafeeira. E aí então o café atrai outros contingentes e começa um período de imensa prosperidade. Vamos
Essa urna foi encontrada na divisa do município de Guaratinguetá com o município de Cunha, numa estrada que estava sendo aberta por um trator. Ela aflorou à beira do barranco e dentro havia os ossos do índio e a cobertura dela. O povo conhece a machadinha com o nome de Pedra da Lua e eles temem essas pedras da lua porque tem medo que elas traiam alguma coisa, uma desgraça na casa. Então, a doação de machadinhas é bem mais fácil devido a essa crendice do povo. Esses cachimbos foram encontrados no Rio Paraíba, mas em grande quantidade. Tem uns muito elaborados, outros bem mais simples e acreditamos que eles vêm de muitos anos passados. Supõe-se que alguns são do tempo dos escravos, que gostavam de um bom pito, que é o nome do cachimbo aqui no Vale do Paraíba, talvez dos índios e depois das pessoas adeptas do fumo. O café que chega no Vale do Paraíba paulista no final do século XVIII, ele vai exigir uma nova solução arquitetônica, porque o café demandava muito mais mão de obra e muito mais espaço e muito mais áreas. Por exemplo, precisava das senzalas maiores, tulhas para armazenar o café, o terreiro, ranchos para as tropas. Então, os fazendeiros, eles têm que pensar onde e como construir a sua casa. Há uma tradição no Vale do Paraíba que antes de iniciar a construção da casa, durante alguns dias eles soltavam vacas ou cavalos ou mulas e observavam o lugar de dormida desses animais. Onde os animais dormiam dias seguidos, ali eles escolhiam o espaço para levantar a casa da fazenda. Normalmente, o conjunto arquitetônico era construído em taipa de pilão. O que é a taipa de pilão? É uma técnica construtiva que os árabes levaram para a Península Ibérica e que os portugueses trouxeram para o Brasil e que se adaptou muito bem nessa região do Médio Paraíba. Esta parede começou a ser construída na década de 1840. Numa época em que não havia engenheiros, não havia arquitetos, mas havia o mestre taipeiro, aquele homem, talvez até analfabeto, mas que tinha a capacidade e a sabedoria de saber construir uma parede como essa, orientando os escravos na construção. É uma parede construída com terra socada. E as paredes internas, chamadas de pau a pique, ou taipa de mão ou de sopapo, que é uma técnica muito simples. Você fazia um trançado com madeira e taquara, e depois que você trançava e amarrava essas taquaras nas madeiras a pique e pau a pique, você molhava o barro e com as mãos você ia socando esse barro, colocando esse barro. Aí taipa de mão também ou taipa de sopapo. Então, por que as casas eram tão grandes? Nós temos que lembrar, em primeiro lugar, que as famílias eram numerosas. Normalmente um fazendeiro ele tinha de 10 a 14, às vezes 18 filhos. Moravam com eles, além da família, mais os chamados agregados, ou seja, uma parente viúva, ou então eles tinham o padre capelão, o professor que vinha morar na fazenda, e todo aquele mundo de pessoas que visitavam a fazenda e que se hospedavam na fazenda. Por isso que as sedes eram muito grandes.
E esse é o furundum. Esse aí é dos escravos, acho, né? Porque quem fazia era minha avó. Só que a nossa rapadura, ela tava bem clarinha, então ele não fica muito escuro. Porque eu gosto de cozinhar, né? Eu adoro cozinha. Quando eu tava com 12 anos, peguei a primeira cozinha aqui em Guará. Aí não larguei mais, saía de uma casa, ia para outra, saía de uma, ia para outra. Eu tô achando que essa calda não vai precisar pôr mais açúcar, não. Então precisa pôr mais água? Não, água também não, deixa ele apurando aí, deixa derreter esse açúcar que você colocou aí. É? Uhum. Não põe mais um pouquinho? Não. E se puser mais um pouquinho só? Geni, depois ele fica então meio... põe um pouquinho só, que ele vai açucarar, hein? Será? Chega. Vai tirando a casquinha dela bem fininha. Aí ela vai ficar só, essa aqui é a carne que curte para fazer a laranja. E como é que ficam só essas cascas? Parte aqui. Ó. Ah, você tira. Aí, ó. Fica essa casca, isso aqui joga fora. Canela não põe? Ah, eu não ponho não. Eu pus um pedacinho, acho que vai atrapalhar. Não tem importância. Então isso que a calda ficou meio escura. É, então foi isso. É a canela. Tá, porque tá quente. Geni, tá bonito. Tá. Acho que vai ficar gostoso. E tá macio, né? Na primeira fase do café, por exemplo, a fazenda do Pau d'Alho, em São José do Barreiro, que é uma das fazendas mais antigas, que data da década de 1820, é um exemplo da arquitetura mais rústica, da arquitetura mais funcional, da arquitetura ainda preocupada com a defesa, material empregado a pedra, os grandes muros. É uma casa baixa, é uma casa ainda construída também com uma certa influência da arquitetura de Minas e dos engenhos de açúcar do Rio de Janeiro. No segundo momento, que vai de 1850 a 1870, que é o auge da produção de café no Vale do Paraíba Paulista, essa casa ela já sofre uma mudança radical. Então a casa vai ser maior, já há uma preocupação não só com o uso do espaço, mas com a estética, com o material de construção. O fazendeiro começa a gastar porque ele vai viver mais tempo na fazenda. Um contraste interessante na casa tradicional rural vale paraibana e brasileira. Você tem uma casa construída com técnicas brasileiras e ao mesmo tempo a casa reflete uma maneira de viver europeia, que na verdade a Fazenda Resgate seria um pequeno palácio francês engastado nas florestas e nos cafezais do município do Bananal. Normalmente o café era colhido no mês de maio e no mês de junho o fazendeiro contratava uma tropa de mulas e o café era levado até o porto de Paraty. E de lá os navios ingleses levavam para a Europa. E na volta as tropas traziam principalmente o luxo, desde a agulha para costurar até mais tarde, como o caso de Guaratinguetá, a estação da estrada de ferro. A estrada de ferro chega em 1877 ao Vale do Paraíba. A primeira estrada de ferro de São Paulo, que é a Santos Railway, que liga Santos a Jundiaí, é de 1865.
Então essas regiões servidas pioneiramente pela estrada de ferro, elas tiveram possibilidade de um progresso econômico muito maior, porque já tinham facilidades de escoamento do café. Ao passo que o Vale do Paraíba ainda ficou dependendo daquele sistema quase colonial de escoar o café através de tropas que percorriam aquelas estradas íngremes que iam dos municípios cafeeiros até o litoral. As distâncias encurtaram, você levava 10, 12 dias para ir a cavalo de São Paulo até o Rio de Janeiro, e agora o trem de ferro te levava em 15 horas. Então isso foi uma revolução assim, absolutamente fantástica. Ah, viajei bastante de trem. Eu ia para baile em Lorena, eu ia de trem e voltava de trem. De madrugada, terminava o baile e eu vinha embora. Mas eu já vinha direto para o serviço, porque chegava aqui 7h30, 7 horas, né? Saía de lá às 6 horas. Quando chegava aqui era 7 horas e dali eu já ia trabalhar. Já namorava meu marido, ele trabalhava no barzinho ali, né? Na estação. E eu descia ali, ele estava lá, às vezes eu escondia dele, porque ele ia me xingar, né? Eu tinha dançado a noite inteira lá. Todo ano eu ia para Lorena, isso é que eu adorava, baile. Quando a gente comprou essa fazenda, tinha um senhor aí, tá com 105 anos. Aí foi, meu marido perguntou assim, ô tio Damásio, o senhor sabe quando foi construída essa casa? Aí foi ele assim, ó, seu Chiquinho, eu não sei, porque eu quando conheci essa casa já era velha desse jeito. Agora aqui a gente cata a sujeira que ficou, que não saiu na gente assoprar, a gente cata tudo, escorre para pôr na panela para torrar. Criava muita galinha, porco, vaca, que criava bastante, tirava leite. Coía bastante café, milho, feijão. Nem com essas comidas assim. Vou morar pra fora. Tá. Que agora tem que dar ponto nele aqui fora. Podia também. Podia? Tá frio, ó. Isso eu... Aquele tempo era gostoso. Eles faziam muita festa para sair na serra. E cada um sentia a sua casinha, né? A gente vivia muito junto, aquelas moçaiadas. Às vezes tinha junto, às vezes tem umas 30 moças nessa serra. Quando era no sábado, fazia aqueles bailes. Hoje não tem mais ninguém na fazenda. Hoje eu vivo muito sozinha.
aqui. Não é mais conforme era de primeiro, que a gente tinha aquela diversão, aquela alegria, não, tudo isso. Ó, a Fazenda dos Coqueiros foi construída em 1855. O primeiro dono da fazenda foi considerado um Dom Juan na corte. Ele era muito bom para os escravos, ele não maltratava os escravos, ele ensinou os escravos a tocar banda de música, que aonde ele passava os escravos tocavam para ele. Ó, aqui são moedas encontradas soterradas, tá? Todas a gente encontramos enterradas. As duas em cima do papel, que vocês estão vendo, foi o dinheiro de Bananal. Bananal tem o seu próprio dinheiro, foi cunhado aqui mesmo, tá? Aqui é marfim com prata, foi encontrado enterrado. As penas são originais dos índios que tinha na região. As chaves são casas que tinha em volta da fazenda. Esse cachimbo aqui, ó, o menino foi pescar e cavucando na beira do ribeirão para tirar a isca, achou um panelão de ferro enterrada. Quando ele tirou a panela, estava uma latinha dentro da panela e dentro da latinha estava esse cachimbo aí. A USP levou para analisar e disse que é original de um preto velho. Aqui é o único banheiro da fazenda, ó. Aqui eles criavam porcos aqui embaixo, eles faziam necessidade, os porcos comiam, depois eles matavam o porco para comer de volta. A Fazenda Neuchatel é de 1885 e atualmente está sendo restaurada. Para que esse restauro seja fiel ao seu estilo, nós precisamos de alguns depoimentos de algumas pessoas que moraram dentro da casa, no entorno da casa e procuramos também algumas fotos. Ela apresenta algumas características incomuns na arquitetura do Vale do Paraíba. Por exemplo, encontramos uma enorme roda d'água que fazia o beneficiamento do café, do milho e servia também para tocar algum maquinário para uso domiciliar. Em Pindamonhangaba tivemos uma expansão econômica muito grande com o café. E esta grandeza e essa opulência econômico-financeira e cultural foi, na verdade, outorgando aos titulares das famílias os títulos de nobreza. Pindamonhangaba tinha 14 barões e que construíam palacetes como o que nós estamos agora. Este, por exemplo, do senhor Antônio Salgado Silva, o Visconde da Palmeira. É um prédio do mais acabado e perfeito estilo neoclássico, que ora nós estamos procurando devolver-lhe a grandeza arquitetônica primitiva e vamos fazer isso.
Após a decadência do café, os filhos dos barões, gente muito fina, educada na Europa, foram devagar vendendo as propriedades para pagamento das dívidas hipotecárias, de empréstimos que faziam, porque não estavam acostumados a viver e nem a comer feijão com arroz e abóbora. Essa é a grande verdade. Tanto o imperador Dom Pedro II quanto a princesa Isabel tiveram uma preocupação em titular os grandes fazendeiros de café. Eram eles que davam, digamos, o sustentáculo político e a legitimidade do regime imperial. Trabalhei muito mesmo, fazer bolo de casamento em casa e não parei, porque eu queria estudar meus filhos, né? Mas estudei todos. Tive 10 filhos e os 10 filhos, tudo graças a Deus eu formei. Lavei muita roupa também. Eu lavava a roupa e ainda pegava essas coisas para fazer. Tinha 14 lavagens de roupa. Lavei roupa para esses brancos tudo aí da cidade. Quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, ela liberta os últimos escravos, praticamente todos eles trabalhadores nas fazendas de café do Vale do Paraíba Fluminense e Paulista. Se de um lado isso significou a alforria de toda uma raça, por outro lado representou o golpe final na economia cafeira já decadente do Vale do Paraíba Paulista e Fluminense, porque o fazendeiro acordou no dia 14 de maio sem a mão de obra e sem o capital, lembrando que o Império aboliu a escravidão e não indenizou os proprietários, embora a Constituição Imperial reconhecesse que o escravo era um bem. E a minha sogra me contou, que também ela morava aqui em Guaratinguetá, a dona Nhazinha, né, Feliciana da Rosa Fabiano. Então ela sempre me contava, Belinha, eu me lembro tão bem do dia 13 de maio na fazenda dos meus pais, fazenda de café. Então disse que eles estavam todos sentados na área, aí daqui a pouco eles viram os escravos saindo, sem olhar para trás, e ela se lembra deles baterem a porteira. Pá, e não voltaram mais. De se levantar fogo, cativeiro já acabou. De se levantar fogo, cativeiro já acabou. De se levantar fogo, cativeiro já acabou. Yaralá, yará, yará. A partir da abolição, essa grande massa de libertos, ela é deixada abandonada à sua própria sorte. Ela debanda, ela vai para os grandes centros, ela vai para a periferia das cidades, ela se torna, assim, uma mão de obra extremamente desprestigiada. A única coisa que ela alcança é a liberdade e mais nada. Quando no ano seguinte, no dia 15 de novembro de 1889, os militares dão um golpe, derrubam o império e exilam a família imperial, nenhuma voz se levanta, porque os fazendeiros que representaram no passado o apoio político ao império, sentindo-se traídos pela princesa Isabel, se recolhem às suas fazendas e assistem à agonia de todo um período da história do Vale do Paraíba, restando a memória, as histórias, as sedes de fazendas, os objetos e os retratos imobilizados na parede.
A vovó Teresa se casou com o Dr. Manuel de Meireles Freire, primo dela em 3º grau, que foi o primeiro homem a se formar em Guaratinguetá pela Escola de Direito de São Paulo. Ele se casou com a vovó em 1836. Vejam a época antiquíssima. E ele nasceu no início do século XIX, 1808, e faleceu em 1868, Dr. Manuel de Meireles Freire. Você vê, a descendência dele era quase igual à da vovó. João do Prado, Jerônimo Guimarães, Antônio Bicudo Carneiro. Descendia também de Cacique de Ibiriçá, João Ramalho. Um irmão da minha bisavó, tio Antônio, se casou com esta senhora, tia Rosina, que era filha do padre Antônio Luiz Reis de França, cujas filhas se casaram com as melhores famílias de Guaratinguetá. O padre teve filho? Padre Antônio, ele teve, e rezava a missa. O Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, ele faz um comentário muito interessante, que alguns padres se incluem entre os grandes povoadores do Brasil, no sentido de que, ele fala assim, a função adâmica, eram Adãos, ele compara os padres à figura de Adão, nosso pai ancestral. Nós estávamos uma vez na casa do Tomás e da Teresa almoçando, tinha umas 7 pessoas à mesa, e a gente começou a falar dessa questão de padres, aí nós chegamos à conclusão que das 7 pessoas presentes, 5 descendiam de padres. Alguns desses padres assumiam plenamente essa história, legitimavam seus filhos, ou então deixavam legados a esses filhos em testamento. salvação. Nós vos amamos e agradecemos. Em Guaratinguetá, a festa de São Benedito tem mais de 200 anos. Temos a nossa igreja de São Benedito. A igreja não era de São Benedito, era de São Gonçalo, porque São Gonçalo era um santo muito alegre e andava a cavalo, tocava viola. Mas a devoção foi tão grande a São Benedito que a igreja no fim trocou de nome. Em vez de ser igreja de São Gonçalo, virou igreja de São Benedito. E São Benedito tomou a devoção de São Gonçalo. Mas a cavalaria ainda é cavalaria de São Gonçalo. Santa Efigênia era negra, São Benedito era negro, Santo Antônio de Catigiró era negro, Santo Elesbão era negro. Esses santos negros eram cultuados principalmente em irmandades católicas tipicamente constituídas de negros. As irmandades do Rosário no Brasil inteiro são basicamente irmandades de negros. Tudo se apega com São Benedito, é rico, é pobre, é preto, é branco, tudo se apega com ele. Chega dia dele, a igreja fica cheia.
Oi! Vamos entrar, gente. Eu fui pedir para ser filha de Maria na matriz de Santo Antônio, né? Naquele tempo ainda que o pessoal era, né? Era triste, não gostava mesmo, o nego peso era só pro fogão, né? Então, eu queria ser filha de Maria, achava lindo filha de Maria, fui pedir para ser filha de Maria, aí não deixaram. Aí disseram que não podia, que eu era negra, não podia, que negro não podia ser da filha de Maria, era mesmo, só tinha, claro, da sua cor assim, e pronto, negro não chegava mesmo, para a filha de Maria não podia. Aí, depois quando me chamaram para a festeira de Santo Antônio, aí eu recuei, eu digo, não, eu não quero, aí não me aceitou para a filha de Maria. Agora eu vou aí para ser festeira de Santo Antônio, que é só rico e eu sou pobre, no meio de vocês. Aí o monsenhor falou para mim, nada disso, minha filha. Santo Antônio te chamou, vem sim. Aí mãe Dora da Tereza também falou, pois é mesmo, dona Ana, mas se chamaram, a senhora vai, ué. Chamou, vai. Aí eu fui. Mas fui muito bem tratada, sabe? Porque eu sou muito danada para fazer amizade. Então me trataram eu nas mil e uma maravilhas como estavam tratando os ricos. Passa Guarani, não é não? Deve cheirar. Hã? Com o rapaz vai lá, você vai. Eu vou te Mas tá por aqui, Pedro. Eu emprestei? Ou ela não contou matar os calçados? Ela não contou matar os calçados? Mas ela tem tempo. A monografia sobre Maria Augusta foi a primeira monografia que eu escrevi, que foi uma moça belíssima e que deixou quase que uma lenda em nossa cidade. Ela é uma lenda viva de Guaratinguetá. Ela era filha do Visconde de Guaratinguetá, um dos homens mais poderosos da cidade, mais ricos. Mas o Visconde, sabendo que estava para morrer e querendo continuar com aquela hegemonia política social em Guaratinguetá, ele contraiu o matrimônio da filha, com apenas 14 anos de idade, com um dos homens mais poderosos de São Paulo, com o Dr. Dutra Rodrigues. Eu parto ele em pedaço, depois eu tiro a semente, depois da semente eu tiro a casca dele, né? Aí a casca por cima, deixando assim, ele verdinho, sabe? Aí depois eu ponho na calda, depois a calda que a gente põe no fogo com a rapadura, ela derrete, faz aquela calda grossa
Quando ela chega no ponto quase de bala, aí a gente põe o mamão. Mas o mamão tem que ser fermentado antes, viu? Eu nasci na fazenda São José. O fazendeiro era seu Augusto de Castro. E lá meu avô teve os filhos dele lá, né? Depois meu pai serviu o exército. E aí veio, encontrou com a minha mãe. Ficaram gostando um do outro e casaram e veio eu. Maria Augusta, então, se casou com o Dr. Dutra Rodrigues e foi morar num castelinho em São Paulo, na Penha. Passados alguns meses, Maria Augusta disse que queria à cidade fazer umas compras. Pegou o seu estojo com todas as joias e deu uma passadinha em Guaratinguetá para visitar a mãe, que já estava viúva. Chegando aqui, a viscondessa horrorizou-se com a situação, onde já se viu uma filha abandonar o lar e não quis recebê-la. Então Maria Augusta voltou, tomou o trem, foi para o Rio de Janeiro. Lá tomou o navio e foi viver na França, com apenas 14 para 15 anos. Na França ela teve uma vida alegre, uma vida social muito extensa, muito rica, com bailes e festas, tudo isso, mas sempre com saudade da família. Até que uma febre altíssima, que ninguém sabe realmente qual o motivo, ela faleceu aos 26 anos em Paris. Veio eu, depois veio mais uma menina, mas essa uma não viveu muito, morreu. E logo que essa menina morreu, aí minha mãe também morreu. Na outra semana minha mãe morreu. Meu pai sempre chamava ela de bicho do mato. Brincando com ela, ele chamava ela assim, né? Eu sei que ela era assim, de cabelo liso, bem preto o cabelo dela. E era muito comprido e meu pai não deixou ela cortar. Quando morreu, ainda morreu com o cabelo comprido dela. Falecendo, ela puseram Maria Augusta num ataúde com uma tampa de cristal. Ela foi com todas as joias e enviaram para Guaratinguetá. Foi recebida na estação, aquele povo todo recebendo a filha do Visconde na estação. O corpo foi embalsamado, foi para o solar do Visconde. Mas a viúva, a viscondessa, não quis mais se separar do corpo da filha. Passaram-se semanas, passaram-se meses e nada de Maria Augusta ir para o cemitério. Minha mãe vivia no mato com os pais dela. Aí, ela, quando os pais dela cismou de sair do mato, não sei por que, vieram para cá, né? Eu acho que foi quando começaram já a debandar os índios, né? Aí ele veio para cá, para Guaratinguetá. Chegou aí, entrou no asilo Santa Isabel. Ficou no asilo Santa Isabel e a minha mãe ficou na casa de um tio meu na Tamandaré. Até que um dia, a irmã de Maria Augusta, Maria Amélia, teve um sonho. Sonhou que Maria Augusta pedia que fosse enterrada. A viscondessa não atendeu ao pedido de Maria Amélia, mas certo dia foi a viscondessa que sonhou. Aí a viscondessa sonhou que Maria Augusta dizia: mas eu não sou nenhuma santa para ficar aqui numa sala, eu quero ir para o cemitério. Aí levaram o corpo de Maria Augusta, foi aquele enterro de uma filha do Visconde, à noite, com acompanhamento, e hoje ela está lá numa capelinha no cemitério de Guaratinguetá. A origem eu não sei, filha. Eu sei que veio do mato, mas eles vieram, acho que veio lá pela Tamandaré, porque aonde eles pararam foi em casa do meu tio.
e largaram a minha mãe lá, né? E foram para o asilo, então eu não sei contar a origem dela. E eu também nunca fui no asilo também saber, porque já tinham morrido, eu achei que não adiantava nada, que nunca ia interessar saber de onde eles eram, né? Após a morte de Maria Augusta, começaram umas aparições sobrenaturais de Maria Augusta. Dizem que ela aparece com aqueles trajes antigos. Antecipadamente, a chegada dela, tem aquele perfume francês. Depois ela vem com aqueles vestidos longos. Outros dizem que Maria Augusta aparece numa carruagem, salta da carruagem. E, com todas essas aparições sobrenaturais, Maria Augusta se tornou, então, desde então, uma lenda viva em Guaratinguetá. Aí foi o que aconteceu. Minha mãe foi criada nessa casa quando veio do mato, e eu também fui criada na mesma casa. Mas era uma índia muito bonita, modesta à parte, né?